Bem-vindos a mais uma aula do projeto Excel Além dos Números. Hoje vamos ver as duas funções, se erro e a função se. A função se erro tem uma particularidade que, dependendo da versão do Excel, ela pode ser se erro tudo junto, se ponto erro, ou se é erro tudo junto, ou se ponto é ponto erro, ok? Então, precisa verificar no seu computador qual delas tem disponível. Aqui eu tenho uma tabela em que, na verdade, não é uma tabela, são os dados, né? Não está formatado para tabela. São dados a respeito de vendas e a margem que cada um desses produtos nos libertou. Primeira coisa, vamos fazer um cálculo para saber qual o percentual de margem de cada um desses produtos. Vou copiar para cá, só para aproveitar a formatação das bordas. Vou colocar que isso aqui é percentual de margem. E vamos lá, nosso cálculo do percentual de margem é a margem dividido pela venda. E vamos formatá-lo para percentual. Copiaremos a fórmula para todo mundo. E vamos formatar todo mundo para percentual com uma casa. Então, é possível perceber que o arroz deixa uma margem de 28%, o óleo de 32%, o molho 23%, o café 19%, enquanto, por exemplo, o macarrão deixa uma margem muito baixa, ok? É uma forma, aqui a gente ficou sem aquela borda intermediária, vamos colocá-la para deixar os nossos dados bem bonitinhos. Desculpa, essa aqui é a barra do meio. Não tem disponível aqui. Vamos em mais limites. É essa aqui que nós queremos. Agora sim. Notem que aqui nós temos as diversas margens e um produto que é o leite não teve venda, ele deu um erro. Por quê? Porque qualquer número dividido por zero, o Excel retorna div zero. E aí que entra a nossa função se erro. O que acontece aqui? Vou colocar ela ao lado e vou dizer se ponto erro. E o que ela pergunta? Ela pergunta qual o valor, qual o argumento que eu quero testar se é um erro. Eu quero testar se é um erro a margem dividida pela venda. E ele vai me perguntar como segundo argumento que valor eu coloco se for um erro? Ok? Coloque 0. E se for verdade, eu não disse nada para ele. Se for verdade, ele vai colocar exatamente o meu argumento. Ou seja, eu faço um teste, eu dou um argumento para ele, e, na verdade, não faço um teste, eu dou um argumento a ele, e ele vai testar. Esse argumento retorna um erro? Se retorna um erro, vou colocar como opção o valor se for erro. Se não retornou um erro, ele coloca o próprio valor do argumento que eu passei a ele. Então, vamos colocar aqui, se eu copiar para todo mundo, neste caso, na margem onde daria um erro da divisão por zero, ele já está trazendo a segunda opção, ou seja, se a divisão, se o meu argumento deu erro, coloque o zero. Eu poderia ter dito alguma coisa, por exemplo, como não calcular. Qualquer argumento que eu colocar, quando ele encontrar um erro, ele retornará a minha segunda opção, tá? Então, o se erro, ele tem dois argumentos, né? Duas informações que precisamos passar a ele. A primeira é o meu argumento que eu quero fazer, a minha operação matemática, a minha função, seja lá o que for. Se isso der um erro, ele vai me colocar a opção disponível na segunda parte. Se ele não era um erro, ele vai efetivamente executar o argumento que eu passei. Então, para deixar nossa tabela mais bonitinha, eu vou colocar esse se ponto erro aqui, e dizendo que se por acaso a divisão for um erro, que coloque um 0. Vamos copiar para todo mundo.
fórmula para todo mundo, está lá o zero. Agora, eu tenho aqui como uma margem objetiva 25%. O que eu posso fazer? Eu posso agora utilizar a função C, em que eu vou fazer o seguinte: eu quero dizer que se essa margem for igual ou maior à margem objetiva, está ok. Se não, não é um bom produto. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? A função C, vou abrir aqui a nossa caixa de diálogo, ela precisa de 3 argumentos. Ela precisa que eu diga o teste lógico, diferente do se erro, porque o teste dele é, ora, isso vai ser um erro ou não? Eu não preciso dar algo para que ele teste. Internamente ele já sabe se vai testar erro ou não erro. E aqui não. Aqui eu preciso dizer, por exemplo, o valor da margem do arroz é igual ou maior que a minha margem objetiva? Se é, vou dizer que está ok. Se não é, ou seja, a minha margem é menor do que a margem objetiva, produto ruim. Tá? Por exemplo, não é o produto que eu vou apostar mais para vender. E aqui ele colocou o meu ok. Se eu copiar para os outros itens, vou copiar apenas a função para não estragar o formato. Vou chamar de status ou indicador. Indicador. E ele está lá dizendo, então, quem tem margem maior ou igual que a margem objetiva de 25? Apenas o arroz e o óleo. Se eu tivesse dito que a minha margem aqui era de 20, a objetiva, ele automaticamente vai dizer que molho também é um bom produto, né? Está ok para a gente vender, que a margem é bastante rentável, ou pelo menos é em linha com a expectativa. Se eu dissesse que minha margem objetiva é de 15, ele já ia dizer que eu tenho mais produtos que estão alinhados com o objetivo. O arroz, o óleo, a maionese, os molhos, os temperos, café, eles estão alinhados. Então, se eu tivesse que decidir meu esforço de vendas, eu vou decidir em cima desses produtos, né? Porque a cada unidade vendida vai me dar mais dinheiro do que os outros. Então, macarrão, por exemplo, seria o que eu menos me esforço para vender, porque me deixa apenas 7% de margem. Ok? A menos que eu venda muita quantidade de macarrão e vá ganhar na quantidade e não na variação de margem. Mas aí isso é um assunto um pouco mais, para uma análise um pouquinho mais profunda. Agora, de posse dessas duas fórmulas, duas funções, se erro e C, vamos voltar ao nosso fluxo de caixa. Nós estávamos trabalhando no nosso fluxo de caixa, em que cada lançamento tem, né, vai buscar lá a nossa tabela com as validações. Então, aqui eu tinha combustíveis, vou dizer que não é um conserto de instalações. Ele aqui já mudou para manutenção de instalações. Se eu dissesse que era estacionamento, já trocou para categoria diversas. Quando eu venho no final da minha tabela, aqui ele está fazendo um PROC-V, que nós já vimos isso na aula 11 ou 12, não lembro bem, 11, 12, 13, mas está numa aula anterior. Ele faz um PROC-V para buscar esse conserto de máquina aqui no nosso cadastro, quem é o grupo e qual é o tipo. Agora, se eu venho no meu lançamento, dou um tab para a sequência da tabela e fazer um novo lançamento, notem que aqui está dando um erro. Por quê? Porque eu ainda não tenho selecionado nenhum tipo de despesa. Quando eu tiver um tipo de despesa aqui selecionado, 18 de 1 de 20, e vou dizer que essa despesa eu gastei 350. Ao dar um tab, novamente ele me diz, agora já pode ter mais um lançamento, e tem um erro. Este erro, como é que eu posso solucionar? Eu posso fazer a nossa fórmula C.erro, ou seja, se esse PROC-V está dando um erro, ponto e vírgula, aspas e aspas, ele põe um nulo ou põe nada, ok? Então, se era um erro, ele começa a dar aspas, aspas. Aqui vou colocar a mesma coisa, se
desculpa, se ponto erro, se o PROC-V for um erro, não traga nada. Agora, ele não tem nada, parece que não há fórmulas aqui. Quando eu selecionar um tipo de área em dinheiro, por exemplo, ele já consegue fazer o PROC-V, porque ele testa. Agora, o resultado desse PROC-V não é mais um ND, e sim uma palavra válida, então ele não executa mais o traga nada, ele executa efetivamente o PROC-V. Então, essa é a aplicação do se erro no nosso fluxo de caixa. Vamos dizer que essa receita também é do dia 18. E agora, eu poderia fazer uma coisa, por exemplo, aqui não lancei nenhum valor. Vou lançar que essa receita tem um valor de 700. Notem o que eu fiz. Eu lancei uma receita com o débito. Eu errei. E não tenho nenhum sinalizador. O que eu posso fazer para sinalizar? Eu posso fazer um se. Se isto for despesa, desculpa, e se isso for despesa e o valor de crédito for maior que zero, se isso for verdade, ele tem que dizer erro. Se não, não diga nada. O que ele tem aqui na minha tabela? Nada. Desculpa, ficou um C a mais aqui. O próximo teste que ele precisa fazer é, vamos unificar mais uma fórmula, se e, abre parênteses, aqui estiver escrito crédito, não é receita, desculpa, receita, e o valor do débito for maior que zero, então eu tenho um erro. Se não, não tenho nada. Não preciso ficar dizendo que eu tenho acertos, né? Notem que quando eu fiz essa fórmula aqui embaixo, ele já replicou para toda a coluna, inclusive para cima. Aqui, então, quando eu lancei o meu valor de diária como um débito, ele disse não, está errado. Se é receita, tem que ser um crédito. E eu apago e vou colocar aqui os 700 e agora estamos certo. Mesma coisa ele faria em qualquer momento, por exemplo, se eu lançasse a despesa de água como crédito, automaticamente ele vai me dar um erro. Vou ajustar novamente, lançar aqui. E se eu por acaso lançar débito e crédito ao mesmo tempo, ele também vai sinalizar um erro, ok? Então, nós vimos a aplicação das duas funções. O se erro, para que ele não me deixe criar um registro novo e fique aquele ND quando o PROC-V ainda não encontrou nada, porque eu ainda não selecionei qual é o meu lançamento, e ainda uma sinalização de que eu lancei errado ou que eu lancei corretamente os meus valores. Vou tirar aqui. Se por acaso eu trocasse esse lanche, isso não era um lanche, eu estava lançando e era realmente uma despesa, uma receita. Então, vamos lá, vamos colocar que isso aqui é uma diária em dinheiro. Automaticamente ele trocou para receita, como meu valor original estava no débito, ele já me mostra que é um erro. Então, vamos trocar aqui, vamos pôr 250. Essa foi, então, mais uma aula a respeito do nosso fluxo de caixa, que estamos cada dia mais incrementando as nossas funcionalidades. Se você gostou, por favor, dá um like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal e divulga para os amigos. Fazemos também aulas à medida, conforme a sua necessidade. Fica na descrição aqui do vídeo, fica o link para o meu WhatsApp direto. Muito obrigada, até a próxima!